O Supremo Tribunal Federal deu 15 dias para o governo montar uma força-tarefa para combater os incêndios no país. Vou chamar a Nicole Fusco, que vai contar um pouco dessa camada aí para a gente. Depois nós vamos trazendo também outras informações que são importantes e que vieram à tona a partir dos estragos provocados no interior de São Paulo e em outras partes do país. Como que seria isso, hein, Nicole? Quem custearia os gastos com essa operação permanente, digamos assim? Bem-vinda. Oi, obrigada. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. De acordo com essa decisão do ministro Flávio Dino, o governo, então, pode abrir aí um crédito extraordinário, uma medida provisória para custear essas ações. E de acordo, então, com essa decisão, há um prazo de 15 dias para que os ministérios da Defesa, da Justiça e do Meio Ambiente mobilizem um efetivo para atuar no combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. Então, esses agentes devem reunir Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e da Fiscalização Ambiental para atuarem tanto de forma repressiva quanto também de forma preventiva contra as queimadas nessas duas regiões. Dino tomou essa decisão no âmbito de uma ação que foi apresentada pelo Partido Rede Sustentabilidade, que trata justamente de medidas para a preservação do Pantanal e também da Amazônia. Só para a gente ter uma ideia, na região do Pantanal, por exemplo, nos 6 primeiros dias do mês de agosto, foram registrados 1.899 focos de calor. E esse número supera a média histórica para este mês de agosto, que é de 1.478 focos de incêndio. Aqui em São Paulo, a gente também falou bastante na nossa programação nos últimos dias sobre os incêndios no interior paulista, e o governador Tarcísio de Freitas deu uma entrevista ao programa Direto ao Ponto aqui da Jovem Pan e falou a respeito desse assunto, claro, e disse que até agora não há nenhuma evidência de que haja relação entre esses incêndios e organizações criminosas. Vamos acompanhar o que ele disse. E a gente então tem essa fala, né, do governador dizendo que não há essa relação entre organizações criminosas, como por exemplo o PCC. Ele disse que uma pessoa que foi presa, né, 3 pessoas foram presas até agora por causa desses incêndios criminosos. Uma dessas pessoas disse que pertence, né, à facção criminosa PCC, mas segundo ele, quando foi se verificar, né, nos bancos de dados do governo se existe relação entre esse criminoso e o PCC, não havia essa relação. Vamos ouvir então o que disse o governador. Na verdade, a gente teve uma combinação explosiva de fatores. Então, uma estiagem muito prolongada. Choveu pouco ano passado, choveu menos ainda esse ano. As lavouras estavam muito secas. Nós tivemos aí altíssimas temperaturas, acima dos 30 graus. Umidade relativa do ar muito baixa, batendo 16, 17%. Nós tivemos ventos de 35, 40, 45 km por hora. Ou seja, uma combinação que proporciona o alastramento desses incêndios. Então, qualquer fator de ignição, um vidro, um alumínio, uma bituca de cigarro pode provocar um incêndio e isso se alastrar rapidamente. Tivemos, de fato, a ocorrência de incêndios criminosos. Isso foi percebido pelas autoridades, né, pela nossa segurança pública, que efetuou prisões em flagrante. E a gente também tem a informação de que a Força Aérea Brasileira informou então hoje que uma das suas aeronaves, né, que faz ali, despeja água sobre esses focos de incêndio, fez 5 lançamentos de água para auxiliar no combate das queimadas em Ribeirão Preto, aqui no interior, que era a área mais crítica, né, de toda essa região. Então foram lançados 60 mil litros de água sobre essas áreas com focos de chama, e agora então a aeronave retorna ao Mato Grosso do Sul para seguir com a operação de combate a incêndios na Operação Pantanal 2. A gente
gente lembra também que a Polícia Federal está investigando esses incêndios, tanto aqui em São Paulo quanto no restante do país, como Amazônia e Pantanal. Foram abertos 32 inquéritos somente para investigar essas questões de incêndios criminosos e 2 desses inquéritos se referem, então, aqui à região de São Paulo. A gente segue, claro, né, Cine, acompanhando, então, todas essas investigações em torno do assunto, porque, de fato, tem chamado bastante atenção e é muito preocupante essa questão das queimadas em todo o país. Obrigado, Nicole. Bom trabalho para você. Agora, tem um dado que foi apresentado pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que é muito interessante e que começa a trazer um pouco mais de informações sobre os horários em que esses focos de incêndio aconteceram aqui no interior de São Paulo, que poderiam levar a um avanço das investigações sobre uma ação orquestrada, que por enquanto está sendo descartada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nessa entrevista que ele concedeu a nós aqui no Direto ao Ponto desta segunda-feira, às 9h30 da noite. Porque o Instituto diz que quase todos os focos de incêndio no estado de São Paulo aconteceram praticamente no mesmo momento, entre 10h30 da manhã e meio-dia, e a maioria atingindo áreas de lavoura e de canavial. E que as pessoas sabem que o canavial, quando você joga fogo ali, né, quando você coloca o fogo ali, a chama, isso se alastra muito rapidamente, ainda mais diante da situação de seca que a gente estava vivendo aqui no interior de São Paulo já há um bom tempo. Então isso pode mostrar que, de alguma forma, as pessoas escolheram o mesmo horário e o mesmo foco para incendiar, para atear o fogo. Alan Gani. Olha, Evandro, eu não sou especialista em meio ambiente, mas eu dei aula para 2 alunos, bombeiros, né? E eles me explicaram algo bastante interessante, que diz que num incêndio a gente tem uma ideia de que há uma contaminação, né? Então algo começa a pegar fogo e de repente aquilo vai em cadeia e eles disseram que não, que na verdade está tudo tão superaquecido que tudo pega fogo ao mesmo tempo. Tem um nome técnico, acho que flashlight, uma coisa assim, que está tudo, né, tão aquecido e de repente tem um estopim, mas é tudo ao mesmo tempo, não é que houve uma contaminação. Eu não sei se isso se aplica também às queimadas, se essa mesma lógica de um incêndio dentro de uma residência, por exemplo, né, que, sei lá, o fogão, a geladeira, o banheiro, tudo pega fogo ao mesmo tempo, se isso se aplica às queimadas. Está tudo tão superaquecido, de repente você tem uma fagulha e é tudo ao mesmo tempo. Por isso que eu falei, eu não sou especialista em meio ambiente, mas, de qualquer modo, isso tem que ser investigado. A gente não pode descartar a hipótese de um incêndio criminoso. E, se for comprovado um incêndio criminoso, que haja uma punição muito rigorosa em relação a isso. É que nesse caso, Gani, o que nos intriga é que são cidades diferentes. Embora seja o interior de São Paulo, mas a gente está falando de um interior de São Paulo que é imenso. Né? Então a gente tem a região de São José do Rio Preto, por exemplo, que é noroeste paulista, que não fica tão próximo de Ribeirão Preto. Não são cidades que estão ao lado uma das outras, por exemplo. Ou a região de Bauru, por exemplo, que é o centro-oeste paulista, você tem ali mais de 3 horas de diferença entre São José do Rio Preto e essa região. Então, além disso, algumas imagens vão mostrando, de fato, pessoas agora chegando e ateando fogo. Várias foram presas. O que o Instituto percebeu é que os focos de fumaça no interior de São Paulo, em áreas diferentes, apareceram praticamente dentro do mesmo período, o que poderia agora lançar luz sobre uma possibilidade de uma ação que talvez seja orquestrada e que agora vai ser investigada também pela polícia. Não, o meu ponto, Evandro, é se nesse intervalo de 2 horas está tudo tão aquecido, aí começou um fogo aqui numa cidade, depois de 15 minutos começa em outra cidade. Fagulhas que começam a se deslocar. Fagulhas, né, começam em períodos coincidentes porque está tudo muito superaquecido, não que uma contaminou a outra. Como é que você analisa isso, Piperno? Evandro, eu acho que o governador ele foi cauteloso, ele é uma autoridade, evidente que não pode sair atirando sem ter mais elementos mais sólidos. Mas, por exemplo, agora há pouco mesmo foram presas mais algumas pessoas. Então já são 6 aqui no estado de São Paulo. E vejam, são 32 inquéritos abertos, porque é evidente que há ação premeditada, ação criminosa. Até porque, e aí eu acho que nesse sentido, sim, foi o grande erro da ministra, naquele pronunciamento que ela fez ontem e anteontem, é direcionar a culpa. Nós temos uma situação que é muito clara para mim, né?
são incêndios criminosos. Agora, a quem interessa isso? Não imagino que seja, por exemplo, ao pessoal do agronegócio, até porque a gente tem relatos de lavouras que também foram perdidas. Não, e não é só a lavoura não, é a rebrota também. A gente está falando da próxima lavoura, o prejuízo é gigantesco para a cana, isso já está sendo levantado no interior de São Paulo. Exatamente, então não é que alguém que quis supostamente desmatar e tal, fez isso para poder plantar em seguida, porque não é assim que as coisas acontecem. Agora, a quem interessa? Quem é que está fomentando isso? Quem é que está fabricando isso no país todo? Qual o interesse disso? Porque, veja, se isso está se espalhando por regiões diferentes, é evidente que tem algum grupo, né? Alguém, algum tipo de organização muito interessada nisso. Porque em vários dos casos a gente viu ou incêndios em lavouras ou incêndios em terrenos que já estavam abertos, que ficavam ao lado de condomínios, por exemplo, em cidades como Ribeirão Preto, que acabaram atingindo também essas áreas. Então nós não estamos falando de áreas que estavam com mata ou áreas de proteção ambiental que de repente começaram a ser queimadas para serem desmatadas, mas sim áreas que já serviam ao agronegócio, áreas que já eram terrenos ali que estariam disponíveis para outras construções, por exemplo. Porque numa conversa com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no Direto ao Ponto desta segunda-feira, ele mencionou que foram ações criminosas, mas que não teriam sido ações orquestradas ou planejadas, por exemplo, por facções criminosas como o PCC, mas que a polícia está investigando essas informações. E nós temos um levantamento que foi feito pelo Instituto da Amazônia, que mostrou que os focos de fumaça, eles aconteceram praticamente ao mesmo tempo, pelo menos aqui no interior de São Paulo. Então foi entre 10h30 da manhã e meio-dia, o que poderia trazer algum tipo de subsídio para a polícia agora e entender se foram ações que vieram de regiões diferentes do interior de São Paulo, mas que teriam, então, uma coordenação. Como é que você avalia isso, Gustavo Segré? E também essa operação permanente que está sendo montada pelas autoridades para tentar conter novos focos de incêndio, porque o governo federal vem com essa ideia, mas o próprio governador Tarcísio de Freitas disse que nas próximas semanas e meses os corpos de bombeiros e as equipes elas permanecerão em alerta para combater e chegar de maneira mais ágil a possíveis focos. Ficou muito claro que o governador não espera do governo federal nenhuma ajuda que possa dizer, estamos salvos então. Fico muito feliz que o ministro Flávio Dino dê 15 dias, mas tem que se apressar. 15 dias já queimou tudo. Só para termos uma ideia, só no Pantanal foram 5% do bioma já está queimado. Isso equivale a 6 cidades do Rio de Janeiro. Estamos falando de muita coisa. E aí tem essa diferença. Lembra quando tem algum acidente que alguém matou por acidente alguém no trânsito? Tem aquela diferença entre delito, homicídio culposo, quando não tem intenção de matar, e doloso, quando tem intenção de matar. Eu lembro que você mesmo, Evandro, nos contou que no negócio da cana não é mais necessário esse fogo... Não. Aqui em São Paulo isso já não acontece há muitos anos. Tá, mas eu vi vídeos nas redes sociais mostrando, inclusive, pessoas botando fogo na cana e com um carro, um caminhão atrás, fornecendo material inflamável para que essa pessoa que ia com um negocinho pudesse queimar. Isso não sei se é culposo, doloso, mas claramente é um delito que deve ser investigado. Agora, fico pensando, né? Isso começou no mês de julho. Estamos finais de agosto. Só agora que alguém no STF, e fico feliz que tenha sido assim, dá 15 dias para o governo do presidente Lula tomar alguma manifestação, e aí vem a outra reflexão. O governo precisa de uma intimação do STF para colocar alguma política pública contra as queimadas? E finalizo. Estou procurando artistas para fazer um vídeo para defender as queimadas do Pantanal. Eu vou fazer um vídeo e convido a você, artista, que defende tanto o meio ambiente, a se somar comigo para fazermos um vídeo defendendo o bioma do Pantanal. Eu vi que o Piperno está até fazendo uma cara ali, mas de ironia, mas é que também, Piperno, essa questão ela aparece várias vezes também. Inclusive, hoje nas redes sociais, o Antônio Donizete, ele mandou uma mensagem aqui questionando sobre isso, né? Ele até falou para eu lançar essa pergunta a você. Lógico. Por que a manifestação ambiental que acontecia lá atrás também não é intensa? Tá todo mundo aqui ao simbolinho, eles fazem assim, desculpa, qual o nome dele? Seu Antônio Donizete. Então, senhor Antônio, porque lá atrás, durante 4 anos não foi feito nada. Agora, não queimou tanto, né? Agora
agora tem que cobrar, mas em compensação desmatava mais. Tá. Agora tem que cobrar. Queima mais, agora queima mais e mata menos. E o desmatamento caiu drasticamente. Mas a queimada aumentou drasticamente. Então, a queimada começou, não faz tanto tempo assim, e a queimada já está sendo combatida. E, inclusive... Não pelo governo federal, não. Aí que está o negócio. Então eu vou dar uma informação sobre o governador, sobre o que o governador disse ontem, que talvez você não tenha. O governador disse que o combate aqui em São Paulo também foi feito com o apoio do Exército e da Aeronáutica. Ou seja, também efetivos do governo federal. Não, tudo bem. Agora e da Polícia Federal. Então, não é que todo o governo ficou de braços cruzados olhando. Não, e o avião que vai lá jogar água. Quando o primeiro dia de universidade, economia, administração, ciências contábeis, tem uma matéria que chama Princípios de Administração. O aluno chegou, sentou na cadeira, vem o professor e fala: a responsabilidade nunca é delegada. É a primeira frase quando você vai assumir a gestão de qualquer coisa, pública ou privada. Aí vem a Marina Silva, ministra, e diz: não, a culpa é dos criminosos e do clima. Não, a responsabilidade é sua, ministra. Então, se você não tomou medidas, a responsabilidade é sua, não é de outra pessoa. Se não tem a responsabilidade, não assume a responsabilidade, busque outro emprego e chame alguém que tenha responsabilidade. Aí tem algumas coisas. Eu acho que a declaração dela foi ruim. Agora, muito ruim. Isso não quer dizer que ela tenha cruzado os braços e ficado olhando. Por exemplo, o IBAMA já mobilizou 1.800 brigadistas para isso, coisa que tinha sido desmontada antes. É verdade, por isso diminuiu 19% o orçamento do IBAMA nessa gestão. Temos que considerar que o IBAMA tinha sido desmontado. Desmontado. Então está sendo remontado. Tem muita politização e muito cargo inútil. Muita politização, muito cargo inútil, máquinas... Puxa o orçamento. O orçamento desse ano, em relação ao ano passado, 19% ou menos. Independentemente. Esse governo. Até porque, como o combate ao desmatamento foi muito bem feito ano passado, talvez tenha se imaginado que já não fosse necessário tanto. O que agora as queimadas provam que não é bem assim. Mas o fato é que... Isso é bem criativo. Politizado ou não, o fato é que foi desmontado. Isso é fato, isso é notório. E está sendo remontado agora. E isso também demora. Vai lá, Gani, depois eu quero ouvir o Zé também. Piperno, o que chama a atenção, primeiro, é o recorde histórico do número de queimadas. Isso é um fato também. Um crime, agir. Agora... Então, agora outra coisa. A gente não sabe exatamente. Perfeito, Segredo. São hipóteses até agora. Agora, então, pegando a tua linha. Segundo o Corpo de Bombeiros, a maioria dos focos de incêndio não começa do nada. Alguns podem até começar com raios em algumas regiões, etc. Mas a gente está falando de áreas, por exemplo, que estão sofrendo com a seca há muito tempo. Para você ter um temporal com raio que possa fazer um incêndio começar, é muito mais difícil. Normalmente, os incêndios são provocados por alguém. Não sempre de maneira criminosa. Ou seja, a pessoa foi lá e ateou fogo, como aconteceu em alguns casos no interior de São Paulo, para queimar mesmo, né? E agora foram presos. Mas em alguns casos, por exemplo, pode ter a ver com limpeza de quintais, pessoas que acabam queimando folhas e aí com o tempo seco a fagulha se desloca, acaba atingindo áreas de lavoura ou áreas de mata muito secas, enfim. Nem sempre criminosos, mas normalmente e na maioria das vezes tem ação do homem. E aí, Piperno, o que me chama a atenção, talvez eu até concordo contigo nesse sentido, que o governo federal não seja o único responsável. Você tem outros fatores climáticos, está muito seco, ação humana. Agora, o que me chama a atenção e que causa indignação para a população é o duplo padrão no discurso, porque de repente, todos esses artistas, é o Leonardo DiCaprio, é a Greta, são aqueles artistas badalados, é a Anitta, todo mundo desapareceu da noite para o dia. E quando era o governo anterior, qual que era o discurso? Piperno, peraí, não havia o benefício da dúvida. Aí a culpa era ratificado, nem levantavam hipóteses. A culpa é de Jair Bolsonaro, está destruindo o planeta. Até a narrativa era imposta. Não havia outra circunstância. É isso que causa indignação. É um duplo padrão dessa turma. Não se fazia a menor questão de tentar desmentir isso. Ou era um governo... Não, pegue um artigo publicado no Estadão do vice-presidente da República, que é o Mourão, explicando os padrões rígidos ambientalistas do Brasil. Ele dá uma aula nesse artigo.
por conta das leis que foram feitas lá atrás. Estou falando de Estado aqui, mas não havia o benefício da dor. Eu pego dados. Essa quantidade de queimadas é a maior desde 1951. Desde 1951 não tem uma quantidade de queimadas. E não podemos atribuir a responsabilidade da queimada ao governo federal. Se a falta de ações para coibir a queimada. E não para não queime. Não. Queimou. E agora? Traz aviões, sei lá, faz alguma coisa. Não, agora tem que esperar 15 dias que o STF vai dar 15 dias de prazo para o governo falar, eu vou mandar o bombeiro. Se não tivesse sendo feito nada. Pessoal, eu quero ouvir agora o Zé Maria Trindade sobre a questão do canavial aqui em São Paulo, né, e sobre o fato de ser uma ação humana, porque aqui em São Paulo, por exemplo, os canaviais já não têm mais queimadas desde um acordo feito lá em 2007. Esse acordo começou, então, com a assinatura dos próprios produtores de cana, justamente porque a maioria das áreas aqui no estado de São Paulo é mecanizável. Então, as pessoas conseguiram utilizar e fazer essa colheita a partir das máquinas, não necessitavam mais da queimada para facilitar o trabalho de corte ali dos homens que trabalhavam nessa lavoura. Então, por isso que quando há essas queimadas em canaviais, a primeira suspeita já é de incêndio criminoso ou de alguém que se descuidou. Exatamente porque, principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente já não acompanha queimadas em áreas de plantação de cana já há muito tempo. Fala, Zé Maria. Politizaram fogo, né? São todos incêndios criminosos, sim, porque nessa época do ano não há autorização para trato cultural usando fogo. Há muito tempo, o fogo foi a grande conquista do Homo sapiens, né? A partir do fogo é que se transformou em arma. Dizem até que através do cozimento de alimentos é que o homem conseguiu mais proteína e ficou mais forte. Enfim, o fogo é a grande arma, mas isso ficou para o passado como trato cultural. Nessa época do ano não há chuva, portanto não há raios. E técnicos me afirmaram peremptoriamente de que não houve nenhum efeito natural que pudesse provocar o fogo, né? Não houve raios. Então, foi uma ação humana. E mais, o presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, disse a um parlamentar que me falou que a Polícia Federal já está identificando e mapeando. Através de satélites, dá para saber exatamente na hora da indução do fogo e por onde começou. As imagens dos satélites estão sendo analisadas. Então, é possível que se chegue, inclusive, aos responsáveis pelos incêndios. Colocaram fogo no país. Mas daí a dizer que há uma orquestração, como insinuou a ministra Marina Silva, no domingo, numa reunião de emergência, e dizer que não tem culpa é uma distância muito grande. E não se pode insinuar na política, porque quem é insinuado não tem o direito de defesa, não tem aquela possibilidade de dizer, não, isso aí não, porque eu tenho álibi ou algo parecido. Então, é preciso esperar essa investigação e ver o motivo, ou se foi coincidência, eu não acredito em coincidência, né? O que aconteceu. O fogo, numa época dessa do ano, ele é danoso demais. E principalmente nestas regiões onde houve os incêndios. Porque, veja bem, aqui no Cerrado, em determinada época do ano, é tradicional. As árvores desta savana brasileira, que se chama Cerrado, esse bioma, elas já são, inclusive, adaptadas, cascas mais grossas, e convivem, sim, com a queimada, que é sazonal. Mas, como aconteceu nessa região de São Paulo, que chegou aqui em Brasília, nós ainda estamos com o céu cinzento aqui em Brasília. O céu ainda está cinzento aqui em Brasília, para vocês terem uma ideia, né? O pior já passou, segundo dizem os representantes da Defesa Civil, mas é preciso investigar e chegar aos culpados e depois falar. Eu fui o primeiro a dizer aqui sobre esta insinuação, que foi uma insinuação de que haveria uma orquestração da oposição. E quem criou essa expectativa de não incêndio, quem criou essa expectativa de não queimada, quem criou essa expectativa de que queimada é culpa do governo, foi o pessoal que está hoje aí no IBAMA, o pessoal que está hoje no Ministério do Meio Ambiente e que foi para o exterior dizer, insinuar que se tratava de uma ação dos empresários do agronegócio, o que é mais criminoso ainda, porque além de incentivar queimada, ainda joga a imagem do Brasil no lixo. Isso está repercutindo. Agora, está certo o Segré quando fala do silêncio de atores que falaram lá atrás
da queimada de leões e de girafas na Amazônia brasileira, né? Agora, pessoal, eu quero contar também que a Frente Parlamentar da Agropecuária definiu hoje apoiar um pacote de projetos como reação a essa onda de incêndios no país. O foco é aumentar a pena para quem comete crime de incêndio em vegetações e lavouras. Você acha que isso pode funcionar para tentar impedir que novos casos apareçam, hein, Gustavo Segré? Eu não sei, eu espero que sim. Qualquer coisa que possa ser feita em função de deter e a mais. Quando tem questões criminosas, um dos problemas do Brasil é que quando não tem uma pena que justifique a coibição do delito, tem uma justiça que tira o delito e você não fica com essa punição. Então tem que ter punição maior, tem que ter muitas questões vinculadas. Ambiental, corrupção, fundamental. Mas as questões que são de impacto sensível para a sociedade, e temos a metade do Pantanal está pegando fogo. Nós temos um problema muito sério de perdas humanas, em termos de perda de patrimônio, não de vidas, por enquanto, graças a Deus. E o caos da bioma tem animais que estão mortos. É um cemitério a céu aberto. É muito grave, tem que ter penalidade maior, sim. E Perno, você acha que esse movimento da bancada ruralista pode funcionar? Eu acho que pode funcionar até porque eles são muito fortes. Eles têm, talvez, a maioria na Câmara. Segunda coisa, quando eles falam em punição, nisso eu concordo, porque só com punição não tem outro jeito de resolver. Como é que se combate, por exemplo, o desmatamento? Com punição. Então, como é que vai se combater queimada? Com punição. Não tem outro jeito. Então, no passado não se queria punir e tal, isso acabou servindo como um estímulo para que se desmatasse mais. Se não punir agora, vão incendiar mais. Então, não tem outro jeito. Ou pune, ou então nós vamos conviver com isso por mais tempo. Fala, Gani. Não, exatamente. Um dos grandes problemas do Brasil é a certeza da impunidade em todas as esferas, em todas as áreas. Então, a impunidade ambiental, é impunidade para invasão de terras, é a impunidade na corrupção. Talvez a única área que não tenha impunidade é quando você expressa a sua opinião. Aí existe a criminalização da opinião. Bom. Tirando isso, a impunidade tudo, e esse é o grande mal desse país.